Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. Estamos juntos hoje para estudar mais uma vez sobre fé e eu quero que você simplesmente seja edificado pela palavra da fé que pregamos, tá bom? Nós vamos estudar coisas tremendas hoje sobre o seu tempo de fé. Hoje nós vamos aprender algo tão importante, mas tão importante, que eu gostaria que você não se desligasse nem um segundo do que eu vou ensinar sobre fé hoje para você, de uma revelação poderosa que o Espírito Santo me deu. Quero também que você compartilhe essa live após ela terminar, mas também pode compartilhar agora, enviando pelo aviãozinho aí, porque o que o Espírito Santo vai compartilhar com você vai mudar a sua história com relação à fé, o seu tempo de fé. Essa live é tão importante que eu quero pedir para você ouvir ela várias e várias vezes, porque nela contém instruções do Espírito Santo para abençoar a sua vida no nome precioso de Jesus. Então, faz um favor comigo agora, envia aí para 50 pessoas aí na sua lista de transmissão. Aí é só tocar no aviãozinho e enviar para todos os seus amigos, para todos os seus irmãos, para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? É importante que você creia em tudo que eu vou ministrar hoje, porque eu vou extrair tudo da palavra de Deus. Não será conhecimento natural, mas revelação do Espírito. Você sabe que há dois tipos de conhecimento, e o conhecimento revelado pelo Espírito Santo vai iluminar os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Bem, eu já enviei aqui para todas as pessoas. Vamos começar com as nossas confissões. Vamos lá, diga comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. E a última vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e extremamente rico. Quero que você preste bastante atenção no ensino de hoje, porque vai ajudar muito a sua vida da fé. Vamos abrir em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o verso de número 4. Olha, Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o verso de número 4. Estes versículos são a resposta de Deus, preste atenção, a resposta de Deus a uma queixa pessoal do profeta sobre a situação que ele estava vivendo naquele tempo. Grave essa palavra, tempo, ok? O seu tempo de viver pela fé. É o que nós vamos estudar hoje. Então, no tempo que ele estava vivendo, atribulado, angustiado, passando pressão, ao ponto de decidir e buscar uma direção de Deus, neste tempo Deus lhe deu uma resposta espetacular. E é sobre o tempo que eu quero falar. Eu sei que há um texto na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, falando sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo disso, há tempo daquilo outro, tempo de começar, tempo de terminar, tempo de chorar, tempo de matar, tempo de rir e por aí vai. Só que nós, por causa de Cristo e da nova aliança e desta palavra que Deus deu a ele como resposta, falou sobre o tempo determinado. O tempo determinado, onde você determina as coisas que irão acontecer. Esse tempo determinado veio porque Deus fez tudo formoso no seu tempo. E qual é o tempo de Deus? Ontem não pode ser, hoje não pode ser, amanhã não pode ser. O tempo de Deus é eternidade, porque eternidade engloba presente, passado e futuro, e nunca deixa de ser, sempre é, nunca será, sempre é. O que foi que Deus fez quando preparou tudo formoso no seu tempo? Ele coloca a eternidade dentro do coração do homem. Como é que Deus coloca a eternidade dentro do coração do homem? Lhe dando fé, porque fé age fora do tempo para trazer para dentro do tempo aquilo que você precisa no momento. A resposta que Deus deu a Abacuque
é a resposta que você precisa para exercer a sua fé no tempo presente. E eu vou mostrar umas coisas interessantes aqui para que você aprenda a confessar a tempo e a fora de tempo, até que aquilo que é eterno entre dentro do seu tempo, tá bom? Vamos lá. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então nós estamos percebendo aqui três coisas: uma decisão de não sair dali sem uma resposta. A segunda é vigiar, ficar atento, observar, esperar uma resposta satisfatória. Qual e o que Deus vai dizer acerca da minha queixa? A resposta de Deus é para todos nós. Embora o profeta tenha ido buscar uma solução pessoal, Deus aproveita aquela oportunidade e manifesta algo para todos nós. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Ele queria um filho e Deus usou a oportunidade de, pela fé, gerar o nascimento de Jesus na terra e de todos nós, filhos de Abraão, pela mesma fé. O Senhor respondeu, o Senhor me respondeu, olha isso, e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até aquele que passa correndo. Deixe bem legível, é isso que nós precisamos entender. A visualização perfeita daquilo que você quer que aconteça. Depois, o Espírito Santo continuou falando com ele, porque a visão ainda está para se cumprir, porque Cristo é a plenitude dos tempos. Lembra Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele disse, a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Fé determina as coisas para acontecer dentro do tempo. E ele disse algo interessante, mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Isso também está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, falando sobre perseverança, porque a perseverança tem sua obra completa. E ele diz, espera, porque não tarda, aquele que há de vir virá. Então está falando da vinda de Jesus e sobre a vida da fé que a vida de Jesus trouxe para nós. Eis o soberbo, versículo 4, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Esse é o tempo determinado, o justo pela sua fé viverá. Quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus chegou, e agora não seria mais por obras, não seria mais por ordenanças, seria simplesmente pela fé. O justo viveria pela fé. Você sabe que antes da vinda de Jesus, a alma que fizer isso viverá. Eles estavam debaixo de leis, ordenanças e mandamentos, e todas aquelas ordenanças e mandamentos eram para serem praticadas para que eles pudessem entrar no que Deus queria para a vida deles. Então, nós estávamos vivendo debaixo de um tempo onde se guardares, se fizeres, se cumprires, se obedeceres, e uma série de si. Então, agora não, há uma afirmação, o justo viverá pela fé, no tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Quando Jesus chega, ele cumpre a lei, e a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uma vez que agora você está em Cristo, aquele que há de vir virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Quero mostrar uma coisa interessante a vocês aqui agora na nossa conversa. Em primeiro lugar, que horas são agora no Brasil? Pelo menos aqui em São Paulo, em Jundiaí, são 10 horas e 10 minutos. Lá no Pará, parece-me que é 1 hora a menos. Mas em São Francisco agora, são 6 horas e 10 minutos. Em Nova York, são 9 horas e 10 minutos da manhã. Em Londres, são 14 horas e 10 minutos.
Em Paris, são 15 horas e 10 minutos. Em Moscou, 16 horas e 10 minutos. Em Pequim, são 21 horas e 10 minutos. Em Tóquio, são 22 horas e 10 minutos. E em Sydney, são 23 horas e 10 minutos. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês já perceberam que a hora muda, mas os minutos são os mesmos? Em qualquer lugar do mundo, o minuto é o mesmo. Por exemplo, agora são 10 e 11 aqui. Em todos esses lugares são 6 e 11, 9 e 11, 14 e 11, 15 e 11, 16 e 11, 22, 21 e 11, 23 e 11. A diferença de horário daqui para São Francisco são de 4 horas. Daqui para Nova York, 1 hora. Daqui para Londres, 4 horas. Daqui para Paris, 5 horas de diferença. Para Moscou, são 6 horas. Para Pequim, são 11 horas. E para Tóquio, são 12 horas. E para Sydney, na Austrália, a diferença entre aqui e lá são de 13 horas. Isto é o tempo. Então, em Portugal agora são 14 horas e 10 minutos. Olha que coisa interessante. Então, o que é para mim agora já não é mais para quem está em Portugal, por exemplo. Aqui são 10 horas e 10 minutos, lá são 14 horas e 10 minutos. Então, nós estamos vendo que o que eu vou chegar já foi. Se isso é real com relação a tempo natural, você imagina ao que é espiritual. Por isso que o que vai acontecer ainda para mim aqui já aconteceu em Portugal. E eu não posso dizer que é uma mentira, porque eles já estão lá às 14 horas. Em Londres, eles já estão às 14 horas. Em Nova York, eles estão 1 hora atrás de nós. Eles estão às 9 horas da manhã lá. Em São Francisco, eles estão acordando agora, a maioria deles, 6 horas da manhã. Sei que o movimento está enorme, mas o que eu quero que você entenda é que em relação a tempo, há uma mudança enorme dependendo de onde você está. A mesma coisa acontece no tempo de fé. Dependendo de onde você está, talvez sua situação hoje, nesse exato momento, não seja a mesma realidade do que está em São Francisco, que ainda vai chegar às 10 horas da manhã, e de Pequim, que já está em 21 horas hoje. No mesmo dia, lugares diferentes, o mesmo relógio, estando em lugares diferentes, podem ter horários diferentes. Então não importa o seu tempo agora, se você neste tempo, no local onde você está passando por uma pressão, um aperto financeiro, uma doença, uma enfermidade, uma situação contrária, olha só, não se ligue nesse tempo, chame aquele que já foi, ou aquele que vai ser. Aleluia! Pela fé, Deus colocou a eternidade no seu coração, e tudo Deus fez formoso no tempo dele, e no tempo de Deus você já está curado, no tempo de Deus você já é próspero, no tempo de Deus você já é abençoado. Talvez no seu tempo, agora, as coisas ainda não são, mas o que vai ser para nós, já é para quem está em Sydney, já é para quem está em Tóquio, já foi para quem está em Pequim, para aqueles que estão em Paris também já foi. Nós vamos chegar ainda às 3 horas da tarde aqui no Brasil, mas lá em Paris já são 3 horas da tarde. Se você estivesse em Paris, você já teria passado pelas 10 da manhã. Você entende o que eu estou falando? A fé chama as coisas que não são nesse tempo como se já fosse, porque fé é de eternidade. Gente, isso é tão maravilhoso, e eu quero que você entenda que neste tempo que você está vivendo, não é o fim da sua vida, e não é tudo que Deus tem para você. Talvez você nesse tempo agora esteja desesperado pelo que está acontecendo nesse tempo, mas se você se transportar para São Francisco, esse tempo ainda vai chegar. Mas se você for para Tóquio, esse tempo já passou. Se no físico, se no natural, os tempos não são iguais, mas eu quero que você entenda, os minutos são os mesmos. Não importa a hora, porque a hora vai mudar dependendo de onde você estiver.
Já que você está em Cristo, o seu tempo é de vitória. Já que você está em Cristo, o seu tempo é de cura. Já que você está em Cristo, o seu tempo é de provisão, de abundância, de restituição. Este é seu tempo da fé. Não se ligando ao natural, mas se conectando. Alguém que tiver um jato e conseguir voar rapidamente para São Francisco, quando ele chegar lá, já vai estar no horário de lá, em 4 horas a menos do que o que está acontecendo aqui. Mas se ele pegar esse mesmo jato e voar para Paris, ele estará 5 horas à frente do tempo que está aqui. Então entenda, você pela fé pode ir lá em eternidade, porque Deus colocou a eternidade no seu coração, e chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu espero que você tenha entendido, porque a Bíblia diz assim, com relação a tempo. Tem tantas coisas que Deus fala com relação a tempo, e tem uma em especial que eu quero ler para você aqui, que já está no livro de Eclesiastes. Olha só que versículo glorioso estamos lendo agora no livro de Eclesiastes, aqui, Eclesiastes, ok. Ele diz assim, Jeremias, Ezequiel, Eclesiastes: tudo tem seu tempo determinado. Lembra? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho no tempo determinado. Então já está determinado. O que aconteceu, presta atenção, vou pegar aqui Tóquio, são 22 horas e 17 minutos em Tóquio. São 10 horas da manhã para nós e 17 minutos. Veja que embora a hora seja diferente, 17 os minutos são os mesmos. No entanto, o que aconteceu lá, mas não chegou como notícia para nós ainda, parece que não é real. Vamos dar um exemplo, que lá em Tóquio agora, alguém doou 5 milhões de dólares para você. Só que como não foi noticiado e a notícia não chegou para você, parece que não existe, parece que não é real. Entenda, eu estou te dando um exemplo. Mas quando aquela notícia chegar para você, já foi. Porque eles estão às 22 horas e 18 minutos. Você entende? O que vai ser para você, já foi. Por isso que a Bíblia diz, o que é, já foi. E o que vai ser, também já foi. E agora você só vai reivindicar o que já foi feito lá. O que já foi depositado, o que já foi colocado, o que já foi liberado, só vai ser agora possuído. Você só precisa saber, ter conhecimento e começar a reivindicar o seu direito de posse, porque já foi depositado. Quando nós chegarmos às 22 horas e 18 minutos do nosso Brasil, quando chegarmos nesse horário aqui, amanhã já é amanhã para o Japão. Quando nós chegarmos às 22 horas, eles já estarão vivendo as 10 horas de um novo dia. Então entenda pela fé, se no tempo natural, se no mesma nação, se no Brasil o horário é um, em Pará, no Macapá é outro horário, se aqui tem essa mudança, e embora estejamos vivendo dentro do mesmo tempo, se no globo terrestre há mudanças de horário, mas lembre-se, Deus permanece o mesmo. Nós só vamos chamar a existência. Talvez nesse tempo agora você esteja liso. Talvez nesse tempo agora você esteja necessitado. Talvez nesse tempo agora você esteja triste. Mas lembre-se, em eternidade tudo já está provido. Da mesma forma que quem está no Japão já passou pelas 10 horas da manhã, e quando nós chegarmos às 22 horas, eles já passaram para 10 do outro dia. Pela fé, passe dessa fase. Tome posse no nome de Jesus. Comece a dizer, mesmo que agora você não esteja vendo que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido, nem extremamente rico, mas em eternidade você já é. Lembra, e Deus colocou, capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, o que é para mim agora 10 da manhã, já foi para Londres, para Paris, para Moscou, para Pequim, para Tóquio, para Sydney, vai ser ainda para Nova York,
vai ser ainda para São Francisco, vai ser ainda para Orlando, que está 1 hora a menos. Entenda que o que vai ser para nós manifesto ainda já foi feito em Cristo, que a Bíblia diz que ele veio como os bens realizados antes da fundação do mundo. Fé é tomar posse do que já é seu e chamar a existência como se já fosse. Então, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar já lendo o meu novo livro aí, Desbloqueando a Fé. Quero convidar todos vocês que estão aqui em São Paulo e região, mas se quiser vir do Brasil será também uma bênção, para o lançamento do meu livro, próximo sábado, às 19h30, aqui no Verbo da Vida, Jundiaí, Avenida Antônio Barqueta, número 15, Jardim Copacabana. Vai ser o lançamento do meu livro, com coffee break e autografar para vocês que estiverem lá, tá bom? Vai ser uma grande honra ter vocês aqui como o nosso convidado especial. Olha, eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Escuta de novo essa live. O que é, já foi. O que vai ser, também já foi. Deus vai dar conta do que passou, revelando para você que já foi feito. Lembra desse exemplo. O que aconteceu lá em Pequim hoje, o que aconteceu lá em Moscou, só saberemos se as boas novas chegarem para nós, se a notícia chegar para nós. E você vai ter que crer naquilo para que o que foi feito lá seja real para você. Tá bom? Então, logo, logo a gente vai estar divulgando aqui onde vocês compram. Eu creio que na segunda-feira da próxima semana eu já vou estar dizendo aqui para vocês aonde vocês adquirirem o meu novo livro, tá bom? Mas não esquece o ensino de hoje, por favor, escuta de novo. Em São Francisco são 6h22, Nova York 9h22, Londres 14h22, Paris 15h22, Moscou 16h22, em Pequim são 21h22, em Tóquio são 22h22, em Sydney são 23h22, daqui a pouquinho vira meia-noite lá, mas para nós ainda será, para nós ainda chegaremos nesse tempo. Mas o que vai ser para nós já é. O que é que fé faz? Chama como se já fosse. Chama agora como se já fosse. Talvez nesse tempo agora você esteja em aperto, endividado, doente, enfermo, triste, abatido, decepcionado. Mas em Cristo, que é o local onde você está, você já é abençoado, mais que vencedor, feliz e alegre. Fé chama como se já fosse. Dia de bênção para você. Espero você amanhã às 10 da manhã, tá bom? Só um aviso muito importante, por favor, não compra nada em nome da minha esposa. O Instagram dela foi hackeado e o que está sendo circulado até como novo também é falso, tá bom? Minha esposa não fez nenhum Instagram mais, estamos eliminando os Instagram dela aí, e eu quero que você não compre nada em nome da minha esposa. É um tal de Sun Investimentos que está falsificando ela e está usando para tirar dinheiro de pessoas. Então, pelo amor de Deus, não compra. Denuncie esse perfil. Se aparecer para você o nome da minha esposa e um nomezinho assim novo, com a minha foto de camisa jeans e uma dela verde, denuncia que é falso, tá bom? Denuncia, vamos derrubar esse espírito de engano aí, tá bom? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, não compre nada, porque nós não estamos indicando nenhum tipo de investimento para ninguém, tá bom? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo. E se você foi enganado por esse hacker, denuncia, vai na polícia lá do crime digital, faz a tua denúncia aí, no nome de Jesus, para que não perca nenhum prejuízo, tá bom? Isso sim, Tânia, já fizemos esses procedimentos aí, tá bom? Um beijo no seu coração, dia de bênção. Amanhã estaremos aqui de novo, às 10 horas, ensinando sobre fé. Lembra, esse é seu tempo. Chama como se já fosse.